Eu gostaria de convidar você, meu irmão, a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Uma palavra da Escritura também dirigida às famílias. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22. Meus irmãos, na sabedoria que Deus deu ao apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, e aquele que escreveu no Novo Testamento sobre tudo que foi possível escrever, o apóstolo Paulo, ele dividiu a sociedade em 3 grupos, para os quais, na igreja, ele sempre escreveu. Esses 3 grupos estão divididos em suas cartas e aparecem recorrentemente. O primeiro grupo, nós não falamos aqui, mas se você seguir esse texto de Efésios capítulo 5 e 6, você seguindo o texto, você vai ver que ele fala aos senhores e escravos. Esse é o primeiro grupo. Senhores e escravos. Não havia servos em Roma, viu, gente? A palavra servo, que existe nas nossas Bíblias, é uma suavização, porque quando a Bíblia foi traduzida para o português, o João Ferreira de Almeida, nós ainda tínhamos escravos. E nas igrejas não pegava bem quando alguém dizia escravo, doulos, escravo de Cristo. O próprio Paulo se apresenta como doulos, escravo de Cristo. Então suavizou-se colocando-se a palavra servo. Mas aqui você entenda sempre escravo, senhores e escravos. O segundo grupo para o qual Paulo sempre fala são pais e filhos. Pais e filhos. E o terceiro grupo são maridos e esposas. Porque na sociedade, nos 3 grupos, o cidadão, a pessoa, em qualquer que fosse a sociedade, ele faria parte de um desses grupos. Se ele não fosse servo, se ele não fosse escravo, ele seria de alguma maneira senhor. Se ele não fosse livre, ele era escravo. Se ele não fosse pai, pelo menos filho ele era. Se ele não fosse marido ainda, né, ou se ela não fosse mulher, mas seria pai ou filho. De modo que quando Paulo coloca os 3 grupos, ele abraça a sociedade. É por isso que ele falou para esses grupos, sempre para esses 3 grupos: servo e senhor, pai e filho, e marido e mulher. Nós falamos alguma coisa ontem sobre maridos e mulheres. Eu quero dar uma breve continuidade àquilo que nós falamos ontem e hoje estendermos um pouco mais para falarmos sobre pais e filhos. Em relação aos maridos e mulheres ainda, continuando aquilo que falávamos ontem, meus irmãos, nós observamos que Paulo dá a mesma palavra que Pedro, o apóstolo, deu na sua carta, em relação, primeiramente, às mulheres. Mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Falávamos ontem que tipo de sujeição é essa à luz da Bíblia. Essa sujeição não é uma sujeição impositiva, não é uma sujeição de pesar, não é uma sujeição inconsciente, mas é uma sujeição consciente. É uma sujeição em que se sabe a quem se sujeita, pelo menos deve-se saber. Deve-se saber a quem se está sujeitando. E Paulo, então, no texto de Efésios diz: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Falávamos ontem sobre esse conflito que existe entre o padrão secular, o padrão mundano, um padrão que muda, é mutável, depende da cultura, depende da época. O padrão do homem sempre muda, mas o padrão de Deus permanece. Frisamos que Pedro, na mensagem de ontem, escreveu para uma gama abrangente de cristãos.
nas mais diversas culturas, nos mais diversos locais. Obrigado, pastor. E, independentemente das culturas, a mensagem petrina e bíblica foi a mesma. Ora, apesar de Paulo estar escrevendo aos Efésios, essa mensagem não se restringe aos Efésios. Ela não é exclusiva da igreja de Éfeso. Ela é uma mensagem atemporal. A palavra que está aqui aos Efésios é tão geral quanto a palavra de Pedro que nós lemos em sua primeira carta ontem. De modo que quando Paulo diz que o marido é a cabeça da mulher, antes de qualquer outra coisa ele está falando de organismo. Paulo sempre gostou de fazer analogia, o apóstolo Paulo sempre gostou de fazer analogias em relação à igreja e figuras conhecidas. Ele faz com fortaleza, ele faz com horta, ele faz com cidade, ele faz com o corpo humano, e aqui mais uma vez ele faz uma analogia, neste caso familiar, com o corpo humano. Ele diz, olha, a organização que Deus criou na família, através da família, instituída por Deus, ela tem uma ordem que remete à ideia de organismo, de onde vem a palavra organizar. O que é organização? A organização advém de organismo. E organismo, tem-se na ideia de organismo o conceito de algo vivo, não morto. O que Paulo está querendo transmitir à igreja de Éfeso é que há uma ordem organizada na família, e essa ordem, para que haja harmonia, conceito que foi muito falado por nós ontem, é necessário que seja obedecida. Paulo diz que na ordem de Deus há uma liderança na família. E a cabeça tipifica esta liderança. Não é uma superioridade por mérito próprio. Não é porque o homem é homem que ele é superior à mulher. Não é sobre isso que Paulo está falando em momento nenhum desse texto. Pelo contrário, as atribuições que ele vai designar aos homens são muito superiores do que às mulheres, viu? Diferentemente de Pedro. Mas em relação à cabeça, Paulo está falando de uma liderança natural. Esta liderança natural precisa ser observada. Há uma liderança no lar, e essa liderança deve ser exercida pelo varão. Porque não foi Paulo que estabeleceu isso. Paulo está repetindo um conceito antigo, veterotestamentário, que perpassa o Novo Testamento, viu, gente? E que chega nos apóstolos, no ensino apostólico, com um eco tremendo. Porque Paulo sabia que para onde a mensagem do Evangelho fosse, as culturas tentariam desfigurar a essência da mensagem do Evangelho, como se tenta fazer hoje. E nesse processo de tentativa de desconfiguração da mensagem, é necessário que a mensagem do Evangelho, ela se mostre clara, limpa, inequívoca. E não se deve ter temor, vergonha, medo ou receio de se falar a verdade de Deus. Porque nós não temos o que esconder. Não há nada do que ter vergonha, não há nada do que ter medo. O que Deus estabeleceu é perfeito, bendito seja o nome do Senhor. O que Deus estabeleceu é correto, o que Deus estabeleceu é organizacionalmente correto. É o que traz harmonia. E Paulo está lembrando isso a uma igreja gentílica, que não era judaica. A uma igreja lá na cidade de Éfeso, onde hoje é a Turquia. E Paulo está dizendo àquela igreja: de sorte
que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres, em tudo, sujeitem-se aos seus maridos. Quando Paulo fala disso, meus irmãos, Paulo está dizendo que a mulher tem um papel fundamental na coesão do lar. Não é o papel de mera obediência, passividade inerte, complacência sem nenhum tipo de consciência negativa. O que Paulo está dizendo é que a mulher precisa saber o papel que desempenha, para que não haja conflito. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão. Deus fez o homem com um sentimento natural de liderança. Esse sentimento natural do homem, ele aflora em todos os meios onde o homem está. Isso não é fruto de evolução. Isso é algo dado por Deus na constituição humana. Esse sentimento de liderança, ele não está no homem como um erro, um desvio, algo que não deveria estar ali. Não, ele está porque aquilo reflete a sabedoria de Deus. O homem naturalmente irá querer liderar seu lar. Naturalmente o homem ele vai querer que seu lar ele esteja estruturado, e nós vamos falar sobre as características do homem de Deus, mas que ele esteja estruturado debaixo da orientação que Deus deu. E quando esse homem tem essa liderança atacada, ferida, contestada, e isso se torna recorrente, cria-se o estado perfeito do conflito. Porque não adianta, nós nunca mudaremos a natureza das coisas. É da natureza do homem ser assim. A mulher, ela tem algumas características, segundo a Escritura, que o homem não tem. E é justamente essa capacidade de coesão como corpo da cabeça, que dá à mulher uma responsabilidade tremenda. O Antigo Testamento tem uma linguagem um pouco diferente, meus irmãos. O Antigo Testamento ele não é tão sutil como o Novo, porque o Novo é sistematicamente sutil. Mas o Antigo Testamento vai dizer, por exemplo, a mulher sábia edifica o seu lar, enquanto a tola o destrói com as suas próprias mãos, no livro de Provérbios. O que é que o Antigo Testamento está dizendo? Que esse cimento que dá a coesão do lar, está no papel da mulher, e ela precisa entender que papel é este. Se ela não compreende, é como se o lar estivesse constantemente na iminência da desconfiguração. Quando se coloca nessa circunstância, sob essa ótica, nós entendemos o que Paulo está dizendo posteriormente aos homens. No versículo seguinte, versículo 25, capítulo 5, Paulo diz: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Observe, é lógico que há um fluxo do corpo para a cabeça, mas concomitantemente, segundo a Bíblia, não teorias humanas, segundo a Bíblia, deve haver como que um influxo da cabeça para o corpo. Do mesmo jeito que há um fluxo do corpo para a cabeça, há um influxo. E o que é que une ambos os fluxos? Do corpo para a cabeça e da cabeça para o corpo. O amor. O amor, aliás, é uma ferramenta tão poderosa
que Paulo diz que é o caminho excelente. Paulo escreveu um dos textos mais belos de toda a história humana na carta aos Coríntios, falando exatamente sobre o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, não serei nada. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado em favor de muitos, se eu não tiver amor, nada serei. O amor, e ele segue dizendo, e em um determinado momento ele frisa: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Ainda aos Coríntios, Paulo falando sobre o amor diz: agora restam 3, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Por quê? Porque a fé e a esperança só precisaremos aqui. Aqui eu preciso de fé e preciso esperar em Deus. Mas no céu eu não precisarei mais de fé nem de esperança. O amor, contudo, ele segue para a eternidade. Aleluia. É por isso que o amor é o caminho excelente. E o que sedimenta o relacionamento é e deve ser, meus irmãos, o amor. Nenhuma outra coisa. Não é mero cuidado. Não é conveniência. Não é senso de religiosidade. Nada disso. Tudo isso pode existir de modo periférico, mas central deve ser o amor. O casal tem que estar junto, amando-se. E quando falta amor, pastor, e quando está acabando o amor, é pedir a Deus que é a terceira dobra do cordão, para que o amor seja restaurado. Porque eu vou dizer uma palavra a vocês, meus irmãos, que Deus disse através do profeta Malaquias aos judeus dos seus dias: eu, o Senhor, detesto o divórcio. O conceito permanece. Bendito seja o nome do Senhor. As saídas para as crises humanas, principalmente dos servos de Deus, não devem ser humanas. Devem ser sempre espirituais. Nós nunca devemos nos embrenhar por aquilo que os homens estão dizendo, meus irmãos, porque os homens são falhos e limitados, e eles não têm poder. Mas nós servimos a um Deus que restaura, que vivifica, que transforma, que faz do velho novo, que traz daquilo que estava morto vida. Nós servimos a um Deus que opera o impossível em nós. E essas são as palavras do anjo Gabriel a Maria: para Deus nada é impossível. Aleluia. É nessa confiança, nesses dias turbulentos e confusos, que a igreja deve seguir, humildemente, pedindo a Deus que sempre derrame sobre si graça sobre graça. Paulo então diz aos homens ainda: assim os maridos, versículo 28, devem amar a sua própria mulher como Cristo amou a igreja, como a seu próprio corpo. Melhor dizendo, quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor e a igreja. Versículo 31, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne. Grande é esse mistério. Isso era característico do apóstolo Paulo, viu? Ele se deixava levar por uma admoestação, ele se deixava levar por uma exortação, por um ensino, e de repente ele estava falando de Cristo novamente.
porque isso ardia em seu coração. Ele estava falando de alguma coisa, ele vai falar de dinheiro, ele vai falar sobre relacionamento, ele vai falar sobre poder, ele vai falar sobre qualquer coisa, ele vai e redunda em Cristo novamente. E aqui ele diz, grande é esse mistério, mas eu estou me referindo a Cristo e a igreja. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui, é que a coisa é tão maravilhosa, meus irmãos, oh Deus seja louvado, que Paulo compara a união de um homem com uma mulher, a união do próprio Cristo com a sua igreja. Você pode imaginar algo mais santo? Você pode imaginar algo mais puro? Você pode imaginar algo mais limpo? Algo mais digno do que isso? Que exemplo, meus irmãos, que quando nós absorvemos em nosso coração, nós compreendemos, sem sombra alguma de dúvida, que família, inequivocamente, é um dos mais preciosos e belos projetos de Deus. E é tão precioso que não poderia ficar somente no marido e na mulher. Paulo então segue e diz, no capítulo 6, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Engraçado, não é? Parece que a desobediência é algo mais antigo do que a gente pensa. E é. O primeiro filho da humanidade traiu o amor de seus pais, assassinando seu irmão. A primeira família. E aquilo já dava a conotação do que a humanidade seria, viu? Mas hoje em dia nós vivemos em uma época em que parece que os contrassensos se tornaram tão normais que rebeldia não somente virou algo bom, belo, amado, querido, como algo que deve ser até incentivado. Parece que a rebeldia virou um modelo a ser seguido. E quando se fala em rebeldia e não se obedecer aos pais, nós vemos isso espalhados na mídia, espalhados nas ideias humanas, de modo, meus irmãos, que as palavras do apóstolo Paulo encontram um peso especial nos dias de hoje. Obedecer aos pais não é somente dizer sim ou não. Obedecer aos pais é trazer o conceito veterotestamentário de honra, que nós parece-me que perdemos, meus irmãos, porque não se fala mais desses conceitos a não ser na igreja, viu? No mundo, o que é honra? O que é pecado no meio secular? O que é pecado no meio secular? O que é honra? São conceitos difusos, são conceitos que não se tem uma ideia clara sobre o que tratam, mas a Bíblia trata esses temas claramente. Honrar pai e mãe é tê-los como autoridade. Honrar pai e mãe é saber que há uma semente de onde se vem. É saber que há uma origem de onde se surgiu. É saber que há um início, há um princípio, há um começo ao qual eu devo prestar atenção, sempre tenha eu 7 ou 70 anos. Honrar pai e mãe significa sempre tirar o chapéu para aqueles que me geraram humanamente. Significa não abandoná-los. Significa não tomar sua palavra como algo trivial, porque Deus concedeu algo especial aos pais.
E o que é, pastor, que Deus concedeu aos pais? A capacidade espiritual de ver mais que os filhos. Porque se fosse o contrário, os filhos é que ensinariam os pais. Mas não deve ser assim, meu irmão. São os pais, por menos instrução humana que tenham, sempre serão os instrutores dos filhos. Honrar os pais significa reconhecer que há uma autoridade espiritual naqueles que me geraram. Certa vez, meus irmãos, eu estava conversando com meus pais, que graças a Deus são vivos e bem vivos. E eu estava escutando um conselho deles. Foi quando Deus me falou o que eu vou lhes dizer, o que eu vou compartilhar com vocês pela segunda vez. A primeira vez foi em uma ocasião. Essa foi a segunda vez. E eu estava lá sentado e eu estava dialogando com meus pais em um determinado momento, querendo que meus pais entendessem, aceitassem o que eu estava dizendo e me incentivassem. Eu não estava querendo ouvir o seu conselho, eu estava querendo ouvir a sua aprovação. Eu não estava querendo saber o que eles achavam. Eu estava querendo que eles dissessem amém a um projeto que eu tinha. E eu sentei, não é, na pompa de filho que quer a aprovação dos pais a todo custo. E eu sentei e comecei a argumentar com toda a filosofia que você puder imaginar, viu? E meus pais ouvindo. E depois que eu terminei de argumentar, eles disseram: filho, está tudo errado. Não é desse jeito. E naquele momento, meus irmãos, quando o ímpeto humano quis levantar-se para eu dizer: errados estão vocês que não entenderam ainda o que eu estou falando. Quando eu quis dizer aquilo, no fundo do meu coração, meus irmãos, compartilho com vocês isso, viu? No fundo do meu coração veio aquela voz que disse: filho. E ali foi o outro pai: filho, com a sabedoria que eu te dei, com aquilo que tu conquistaste sob a minha graça, tu estás sentado nesse sofá, escutando a teus pais, que não têm a instrução que tu tens, porque eu quero que tu reconheça que nesses momentos em que você pensa que sabe, que você cale a boca, baixe a cabeça e abra o seu coração para receber deles que eu pus sobre a tua vida, porque a glória é toda minha. E naquela hora eu parei, meu irmão, eu tive um impacto assim tremendo, e as lágrimas, olha. E eles pararam assim: o que foi, meu filho? Eu disse: nada não. Eu já entendi tudo. É como vocês estão dizendo, porque eu não estou vendo como vocês estão vendo. Você está compreendendo, meu filho? Estou compreendendo tudo. Pode falar. Que eu falei até aqui, daqui em diante não falo mais nada. E é nisso, meus irmãos, que muitas vezes consiste a vitória dos filhos. E isso é tão precioso aos olhos de Deus, que Deus, quando deu o decálogo, os 10 mandamentos, no mandamento de honrar o pai e a mãe, um mandamento, Deus concedeu através desse mandamento uma promessa: para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. E agora eu quero dar uma palavra especial a você que porventura não tem mais seus pais. Ô pastor, o que o senhor está falando é tão bom de ouvir, mas eu queria sentir, porque meus pais não estão mais comigo. E agora? Ô meu irmão, eu sei que é triste e dói, mas não se esqueça que você tem um pai que disse a Israel e está dizendo a mim e a você esta noite: ainda que uma mãe se esqueça dos seus filhos, eu, diz o Senhor, não me esqueço de ti.
Você tem um pai com quem você pode contar. Verdadeiramente. Sempre. Em todo momento. Mesmo naquele momento em que seu pai humano não pode lhe ajudar. De jeito nenhum. Seja porque está separado pela distância. Seja porque ele já foi levado. A sua mãe também. Mas você tem um pai que está com você em todos os momentos. Eu nunca me esqueço daquela ilustração em que um homem sonha que andava com Jesus, não é? E ele percebe os 2 pares de pegadas na areia. E nos momentos da vida dele em que houve turbulências, ele só viu um par de pegadas. E ele questiona Jesus: mas Senhor, nos momentos de turbulência só vejo um par de pegadas. Por que tu me abandonaste? E diz a ilustração que naquele momento Jesus falou: foram nessas situações que eu te carreguei nos braços. Bendito seja o nome do Senhor. Nunca se esqueça, meus irmãos, nunca nos esqueçamos que os nossos pais, eles são bênção em nossa vida. Independentemente da sua postura, nós precisamos honrá-los, porque nós viemos humanamente deles. O apóstolo Paulo continua e diz: e vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Meus irmãos, você sabe por que muitos pais hoje choram por seus filhos? Não é porque os seus filhos são maus em si, mas é porque faltou aos filhos o mínimo do ensino correto, paternal e maternal. O que Paulo está falando, e eu estou falando hoje à igreja, o que Paulo está falando à igreja, é que os pais cristãos ensinem seus filhos de forma cristã. É que seus pais eduquem seus filhos na doutrina. Não precisa você ficar constrangido comigo, nem estou fazendo isso para lhe constranger de jeito nenhum, viu, irmão? De forma nenhuma. Mas pense, os pais e mães que têm seus filhos, por exemplo, na salinha que a igreja disponibiliza. Você pergunta a seu filho o que é que ele tem visto lá? O que é que ele tem aprendido? O que é que ele tem absorvido na salinha? O que é que ele tem desenvolvido? O que é que ele tem aprendido em cada domingo que vem? Porque nós estamos numa situação injusta, viu, meus irmãos? As crianças estão 3, 4, 5 horas no meio secular de segunda a sexta. E os pais motivando seus filhos a que estejam, que aprendam e absorvam o ensino secular, que nos é importante secularmente. Mas muitas vezes não se fala absolutamente nada do ensino bíblico, da doutrina bíblica, da doutrina do Senhor. Meia hora, 40 minutos, 1 hora que se passa na salinha, comparado àquilo que se vê no meio secular, 1 hora que nós aprendemos numa sala aqui, comparado àquilo que nós vemos no meio secular, não é nada, meus irmãos. E muitas vezes não há nenhum tipo de incentivo. E como é que os pais depois vão querer que seus filhos se mostrem os mais fiéis dos crentes? Não vão mostrar, e eu vou dizer mais como professor universitário, viu? E o que é que eu tenho visto? Alguns, e não são poucos, filhos com quem tenho conversado, muitos afastados da igreja, e depois que nós criamos uma certa intimidade, e eu posso lhes perguntar: desde quando você não mais sente o ardor, a chama de ser um servo de Deus? Desde quanto tempo você está longe, afastado? Desde quando?
E ele diz: desde muito tempo, professor, desde quando estava ainda na igreja. Eu não me desviei fora da igreja, eu me desviei dentro. E só esperei o momento certo para então sair. Mas o meu coração já não pertencia àquilo há muito tempo. E é exatamente o que Paulo está falando, meus irmãos. A igreja, é necessário que os pais ensinem, eduquem os seus filhos na doutrina e na admoestação. Primeiramente, meus irmãos, permitam-me dizer, sendo exemplos vivos. O que foi falado aqui é absolutamente importante para os filhos. A forma de tratar, a forma de ser, a forma de se posicionar, a forma de educar, o meio, a maneira, o modo. É isso que os filhos estão vendo. Eu tenho uma filhinha, deixei para ter filho com mais tempo de casamento. Eu tenho uma filha que fez agora um ano. E eu acho, meu Deus, um momento em que eu com a minha esposa, por uma bobagem, eu não me lembro, alguma bobagem, nós falamos um pouquinho mais alto, um pouco mais alto. A nossa filha deu um grito. E a gente olhou para ela. Eu disse, sentindo, mas no meu coração de pai coruja, foi como se aquele grito dissesse a nós: parem. Por favor, parem. Porque eu estou acompanhando tudo. Não foi nada. Foi uma bobagem. Mas falou tremendamente ao nosso coração. Aquele gritinho que ela deu. Nós pensamos que estamos irmãos. Mas os nossos exemplos gritam, falam muito mais alto do que as palavras que proferimos.